Salve, pessoal. Eu estava analisando algumas coisas aqui, algumas empresas para publicar no site do Valor em Dia, e eu cheguei a uma seguinte conclusão. Pô, eu vou fazer um vídeo colocando os 5 principais indicadores de ações que eu considero com relação a uma empresa. E aqui a análise é bem simples, tá? Eu peguei os indicadores que têm o melhor custo-benefício. O que isso significa? Aqueles indicadores que são mais simples de ser analisados, ou menos problemáticos, e que te fornecem a maior gama de informações sobre a empresa, que te fornece um panorama geral sobre ela, passando sobre rentabilidade, preço, endividamento, retorno dos investimentos e crescimento. Eu acho que esses 5 reúnem um esqueleto de indicadores que a partir daí você pode analisar outros, ok? Então vamos lá. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, me ajuda demais, inclusive com relação a feedback sobre que temas eu acho que vocês acham mais importante postar, ok? Então vamos lá. O primeiro indicador é o PL. Qual é esse indicador? Ele é chamado de preço sobre lucro. Ele é um indicador de preço e um dos mais utilizados pelo mercado. Porque o que ele vai passar? Qual a informação que ele vai passar para você? Ele te passa uma informação de tempo. Quanto tempo você vai ter o retorno dos seus investimentos? Por exemplo, se você tiver uma empresa que tem um PL de 10, essa empresa ela vai levar 10 anos para te dar o retorno dos seus investimentos. Se você investiu R$ 1.000 nessa empresa, você vai ter esses R$ 1.000 de volta em 10 anos. Tá? Então, assim, você já tem uma noção de que se o PL ele for muito alto, significa que essa empresa ela está cara. Se esse PL for muito baixo, significa que essa empresa está barata. Por que eu estou falando isso? Porque ele é uma relação de preço e lucro. Então, se você tem um preço de uma determinada ação e o lucro de uma determinada empresa, e você tem essa relação nesse indicador, é muito simples. Ele significa que o quanto que você está pagando pelos lucros daquela empresa. Se você pagar mais, significa que a ação em tese está cara. Se você pagar menos, significa que ela em tese está barata. Então, no mercado, com relação a esse indicador, não tem um parâmetro mínimo. Acima de 10 está caro, acima de 10 está barato. Abaixo de 10 está barato. Não é bem assim. Porque o que você precisa analisar? É comparar essa empresa com outras do mesmo setor. Se você tem uma empresa de varejo, compare com empresas de varejo. Se você tem uma empresa de elétricas, compare com empresas de elétricas, ok? Outra coisa que você precisa fazer com relação a ele, analisar o PL histórico. Ou seja, se nesse momento a empresa apresenta um PL de 30, por exemplo, historicamente, qual foi esse indicador que ela apresentou? Era 25? Era 33? Então você consegue analisar o PL atual com base no PL histórico e no PL do setor. Eu vou fazer junto com vocês aqui o cálculo para você achar o PL de uma empresa que é a VEG, que é uma empresa de mercado. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui o Excel, eu já coloquei as informações para poupar tempo. Então, a empresa VEG, no momento, hoje é 18/8, ela está custando R$ 36,80. Nos últimos 12 meses, ela apresentou um lucro de 5,1 bi e tem 4,1 bilhões de ações em circulação. Como é que a gente vai achar esse indicador? Primeiro, a gente vai achar o lucro por ação. Então, a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo número de ações. Então, a gente achou esse indicador, 1,22. Aí agora é muito simples. Você vai pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação. Então, essa empresa ela tem um PL de 30. Ou seja, se você investir nela, você vai ter o retorno desse investimento em 30 anos. Pô, Leandro, mas que empresa cara, hein? Pô, em 30 anos eu vou ter esse investimento? Calma, porque esse é um dos problemas desse indicador, é uma das fragilidades dele. Ele não considera o crescimento da empresa, ele não considera o crescimento dos lucros. Trimestre após trimestre, as empresas precisam divulgar os seus resultados. Então, se você pega uma empresa que tem um PL alto, normalmente ela apresenta também um alto crescimento de lucro, tá? Porque são empresas de crescimento, então são empresas que dão um pouco menos de retorno para o investidor, mas em relação a investimento monetário, tá? Retorno monetário, mas elas dão um investimento em valorização da cota.
Então, elas crescem muito lucro, elas investem muito, elas fazem aquisições. Então, não se prenda a esse indicador, tá? Você precisa analisar o indicador em conjunto. Por isso que eu trouxe aqui 5. Então, mais uma vez, o PL é um indicador de lucro, um indicador de tempo, é um indicador de preço, e ele te traz em quanto tempo você vai ter o retorno daquela ação, ok? Então, vamos para o próximo. Vamos falar de CAGR, ou CAGR. O que é esse indicador? Ele tem 2 dimensões, o CAGR de receita e o CAGR de lucro. O que ele faz? Ele analisa o crescimento anual de uma empresa dado um intervalo de tempo. Vamos por parte. Se você pega o CAGR dos últimos 5 anos e vamos supor que essa empresa teve um indicador de 20%, tá? Teve um CAGR de receita ou um CAGR de lucro de 20%. O que isso significa? Significa que nos últimos 5 anos, para essa empresa sair da receita inicial desse intervalo, tá? Você está pegando um intervalo de 5 anos, no ponto inicial até o ponto agora, por exemplo, de 2018 até agora 2023, para a empresa sair da receita de 2018 e chegar até agora nessa receita atual, ela teve que crescer 20% ao ano. Então é isso que o indicador te passa. Se você olhar para uma empresa, um indicador, em algum site fundamentalista, qualquer coisa, você olhar CAGR de receita e CAGR de lucro de 20%, significa que nos últimos 5 anos a empresa cresceu, em média, né, 20% ao ano. Então, significa que é uma empresa boa. 20% ao ano de crescimento não é fácil. Então, você já tem uma noção de que quanto maior esse indicador, melhor para a empresa. Maior é o crescimento da receita e maior é o crescimento do lucro. Ao contrário do PL. Quanto maior o indicador, mais cara tende a ação. Quanto menor o indicador, mais barato. Então, você já tem uma diferença. Lembra que nós falamos no PL que a fragilidade dele é não considerar o crescimento dos lucros, o crescimento da receita, o crescimento da empresa? Então, essa deficiência é suprida com esse indicador. Então, no PL, você consegue analisar em quanto tempo você vai ter o retorno do investimento, ou quanto que você está pagando pelo lucro da empresa, e no CAGR você consegue identificar o crescimento que essa empresa teve, o crescimento histórico que ela tem. Então, você já supre a deficiência do PL, ok? Vamos falar agora do ROI. O ROI é um indicador de rentabilidade, que significa Return on Equity, ou seja, retorno sobre patrimônio líquido. O que ele faz? Ele faz uma relação entre o lucro da empresa e o patrimônio líquido dela. O que isso significa? Significa que o quanto que a empresa consegue te remunerar com o patrimônio líquido dela, o quanto de atividade ela consegue transformar em lucro a partir do patrimônio que ela possui. Então vamos lá, a fórmula desse ROI ele é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então daqui você já tem uma análise de que quanto maior for esse indicador, melhor. Porque o lucro líquido está no numerador da fração, o patrimônio líquido está no denominador. Então quanto maior for o numerador, maior será o resultado dessa conta. Então maior será o indicador, maior será a lucratividade da empresa. Então, quando você for olhar para uma empresa e ver ROI alto, significa que é um bom sinal. Junto com outros indicadores, como o PL e o CAGR, fugiu aqui. Então você analisa o PL, que é um indicador de preço, o CAGR, que é um indicador de crescimento da receita de lucro, e o ROI, que é um indicador de rentabilidade. Então você já começa a fechar a parte de lucratividade da empresa. O quanto que a empresa consegue crescer e o quanto que ela consegue rentabilizar em cima do seu patrimônio. Ou seja, esses indicadores são muito importantes. Assim como outros indicadores, como o PL, como o CAGR e outros mais, você precisa analisar o ROI da empresa e compará-las com outras do mesmo setor, e você pode também analisar o ROI histórico, para saber se no passado a empresa já foi mais rentável do que está agora, ou se agora ela está no momento de maior rentabilidade, ok? Então vamos agora para o dívida líquida sobre EBITDA. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não tem mistério nenhum. Vamos começar por partes com relação à dívida líquida sobre EBITDA. Começando pela dívida líquida. O que é a dívida líquida? A dívida líquida ele é o endividamento bruto menos o caixa que a empresa tem. Então você pega todo o endividamento da empresa, subtrai o caixa e você vai chegar na dívida líquida. Então é todo o endividamento que a empresa tem, fora aquilo que ela tem de reserva, tá? Então isso daqui é dívida líquida. Agora vamos para outra parte, vamos para o EBITDA.
O EBITDA é a eficiência operacional, é o quanto que a empresa consegue gerar caixa com a sua atividade. Então nós temos aqui um comparativo entre a dívida total da empresa menos o caixa e o que ela consegue gerar de caixa. Vocês conseguem entender a relação? Então o que esse indicador nos passa? Que quanto menor ele for, melhor, porque é dívida líquida sobre EBITDA. O EBITDA, que é a parte de geração de caixa, está no denominador da fração. Então, quanto menor for esse indicador, menor será o endividamento da empresa e maior será a geração de caixa dela, ou seja, a geração de dinheiro com a atividade. Se você tem uma empresa de logística, é o quanto que ela consegue gerar de receita a partir das suas operações. Se você tem de varejo, o quanto que ela consegue gerar de caixa a partir das suas vendas, e por aí vai. Isso é o EBITDA. Eu estou focando bastante nisso porque é muito importante você entender como esse indicador funciona. Então, quanto menor ele for, melhor para a empresa, tá? Ao contrário de outros indicadores, que quanto maior, como o ROI, melhor. Quando você olhar para o dívida líquida sobre EBITDA, o que ele vai te passar? Vai te passar a capacidade que a empresa tem de honrar suas dívidas com a sua geração de caixa. Então, com a sua atividade, se a empresa tem ou não capacidade de pagar suas dívidas. Se ela se endividou para investir, se endividou para expandir algum setor da empresa, e esse setor está rentabilizando o suficiente para pagar aquela dívida que a empresa tomou, é isso que esse indicador te passa. Então você vê até aqui todo o panorama que está sendo montado com relação a esses indicadores. Você tem indicador de preço, você tem indicador de crescimento, indicador de rentabilidade e agora você tem um indicador de endividamento. Só que esse indicador de endividamento ele faz uma relação com a geração de caixa da empresa. Então você já tem toda uma gama de informações e não são indicadores tão complexos. Uma vez que você passa a conhecer, uma vez que você passa a saber o que eles significam, não tem mistério algum, ok? Agora vamos ao próximo e um dos mais queridos dos investidores, que é o Dividend Yield, que é o quanto que a empresa vai te pagar de dividendos. O Dividend Yield é uma relação entre o quanto que a empresa paga de dividendos, quanto que ela distribui de dividendos nos últimos 12 meses e o preço que ela está custando no mercado. Então você já tem uma relação de que quanto maior o Dividend Yield, mais a empresa tende a te pagar em dividendos. E maior será essa relação entre o que ela te paga e o quanto que ela custa no mercado. Aqui cabe algumas ponderações, né, com relação a esse indicador e alguns cuidados que você precisa tomar. Quando você olha um dividend yield muito alto de uma empresa, você tende a investir, porque você quer ter esse retorno de dividendos, você quer ter aquela mensagem da corretora, o quanto que caiu de dividendos na sua conta. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque quanto maior o dividendo distribuído pela empresa, maior tende a ser o preço dela no mercado, porque outras pessoas também querem receber esse dividendo. Então, se você investir numa empresa que tem esse indicador muito elevado, você tende a pagar caro nessa ação. E quando a empresa, por diversos motivos, mudar essa política de distribuição de dividendos e esse indicador cair, o preço da ação no mercado também irá cair. Então, você, por ter comprado a ação com base exclusivamente nesse indicador, você tende a vender essa ação. Então, o que aconteceu aqui? Você pagou caro numa ação que distribui uma certa quantidade de dividendos e agora, por essa quantidade de dividendos ter diminuído, você vai vender essa ação barato. Ou seja, você teve prejuízo no final das contas. Então, é preciso analisar com muito cuidado esse indicador, tá? Outra consideração que você precisa fazer. Empresas que distribuem dividendo muito alto tendem a não ter projetos mais de investimento, tende a não ter mais projetos de expansão. Essas empresas, elas são, como é que eu posso dizer? Elas já são empresas consolidadas no mercado. Quando você olha para Itaú, quando você olha para Taesa, Vale, são empresas que distribuem muito dividendo porque já são empresas muito grandes. Então, se você olhar por esse prisma, ela vai te dar esse retorno de dividendo, mas não vai te dar esse retorno de crescimento, porque elas já estão num patamar que não conseguem mais expandir para muitos outros lugares. Um outro ponto que você tem que ter: empresas que distribuem pouco dividendo. Se uma empresa distribui pouco dividendo, significa que ou ela tem uma gama de projetos muito grande para poder investir e te rentabilizar através do crescimento,
ou ela tem aquisições para serem feitas, ou ela tem compras de maquinário, que ela vai te rentabilizar através do aumento de produção. Então, isso aqui é preciso você prestar bastante atenção, tá? Não invista numa empresa com base somente no dividendo que ela possui. Porque a partir do momento que esses dividendos que são distribuídos, eles não são sustentáveis, o preço da ação vai cair a partir do momento que a empresa mudar a política de distribuição deles. E outras empresas que não distribuem tanto dividendo, elas te entregam rentabilidade sim, só que de uma outra forma. Por que eu estou falando isso? Porque as duas empresas cabem na sua carteira. Você pode montar uma carteira de ações de dividendo, o que é bastante recomendável, inclusive, para você ter esse retorno, para você ter essa vontade de cada vez mais investir em ação, comprar mais cotas. E você também pode colocar na sua carteira ações de crescimento, que vão fazer com que a rentabilidade da sua carteira seja maior do que a média, por exemplo, do que o Ibovespa. Então, não dê preferência para um ao invés do outro, tá? Tenta mesclar na sua carteira esses dois tipos de ações. Isso é muito importante. Critérios a serem analisados sobre dividend yield, como por exemplo, que eu acabei de falar, se esses dividendos são sustentáveis. Você precisa analisar o histórico de distribuição de dividendos da empresa para saber se esse dividendo que ela está distribuindo atualmente, ele consegue se sustentar ao longo do tempo. Porque junto com o dividend yield, tem um indicador chamado payout. O que é esse indicador? O payout é uma relação que o quanto que a empresa distribui de dividendos em relação ao seu lucro líquido. Tá? Todo dividendo que a empresa distribui é uma parte do lucro dela. Então, o payout, se você tem um payout de 50%, significa dizer que a empresa ela distribui metade do seu lucro. Então, se determinada empresa distribui mais de 100% de payout, se ela distribui mais do que aquilo que ela lucra, obviamente, claramente, aquilo ali não é sustentável. É isso que você precisa analisar, a sustentabilidade daquele dividendo. Outro ponto que você precisa analisar com relação a isso, a periodicidade que a empresa distribui. Tem empresas que distribuem dividendos trimestralmente, tem empresas que distribuem semestralmente, anualmente. Então você precisa montar a sua carteira com essa parte de empresas com relação de dividendo, analisando a periodicidade. Por exemplo, o Banco do Brasil distribui trimestralmente. A VEG, se eu não me engano, é anualmente. Então, você monta a sua carteira para sempre estar recebendo algum dividendo, tá? Então, isso te anima a investir mais, isso te motiva a continuar esse processo de investimento, esse processo de poupar e investir e ter mais retorno e assim transformar uma bola de neve. E o último ponto que você precisa analisar com relação ao dividendo é se em algum momento a empresa já deixou de pagar eles. Se ela teve prejuízo, não pagou dividendos, se ela respeitou essa periodicidade que ela normalmente distribui. Então, todos esses 3 pontos precisam ser analisados com relação ao dividend yield. Tá? E principalmente, o que eu acredito que seja o mais interessante para você analisar é a sustentabilidade deles. Tá? Isso, eu já vi bastante gente vendendo ações com prejuízos enormes porque comprou baseado somente no dividendo. Então, tome bastante cuidado ao investir. O dinheiro é seu, você batalhou para conseguir ele. Então, trate ele com carinho, tá? Então, analise esses 5 indicadores que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei indicador de preço, de crescimento, de rentabilidade, de endividamento e de dividendos da empresa. Então, eu acho que com esses 5 eu consigo fechar bastante uma análise bem honesta de qualquer empresa do mercado, tá? É óbvio que tem outros indicadores, tem indicadores mais complexos que pegam mais informações, mas acredito que no custo-benefício esses 5 aqui são bem relevantes. Então, mais uma vez, se você gostou, compartilhe, dê o seu like, comente no canal se você tem alguma dúvida que eu vou te responder, tá? No site do Valor em Dia, muito importante isso, no site do Valor em Dia tem um e-book com praticamente todos os indicadores do mercado, com teorias, exemplos, forma de calcular. Então vai ter tudo lá organizado, indicadores de preço, de rentabilidade, de endividamento, de crescimento, de qualquer coisa de todos os indicadores que você pode pensar, vai estar nesse e-book lá no site do Valor em Dia, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ok? Então um grande abraço.